Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos iniciando mais um Visualize Conversa. E nessa semana nós estamos recebendo o deputado federal Cabo Júnior Amaral, que está na nossa cidade e está nos dando a oportunidade de batermos um papo, conversarmos um pouco e levar algumas informações. Deputado, obrigado por nos atender, por essa atenção e fique à vontade. Obrigado, William. A gente que agradece pelo espaço, pela oportunidade aí. Já mais uma dentre tantas outras passagens nossas aqui por Bocaiúva. Não só Bocaiúva, né? A gente está numa rota essa semana também em outros municípios, mas sem dúvida Bocaiúva dentre as nossas prioridades aí. Agradecendo mais uma vez. Deputado, o senhor ainda é jovem, né? E me permite aqui chamar de senhor, mas a que o senhor atribui essa eleição com o senhor ainda tão jovem? Bom, primeiro, a expectativa das pessoas, né? A população brasileira deu claramente uma guinada, né, à direita nos últimos anos, mas mais do que ideologicamente falando. Ela acordou para acompanhar a política de perto. E eu já tinha montei um grupo, né, em 2015, após algumas frustrações, né, de perceber o sistema de impunidade que nós, policiais, estamos inseridos e lidando diariamente. Claro, a população brasileira inteira é atingida por isso, por um sistema de impunidade que o nosso país tem, mas quando a gente atua na linha de frente do combate ao crime, que era o meu caso, a gente vê isso de maneira muito mais próxima, né? Então essa indignação acabou me criando um interesse em me aproximar das questões políticas, não a política eleitoral, não a política partidária, mas no primeiro momento da questão da política ideológica, entender por que a nossa legislação é assim, entender as correntes de pensamento que nos colocaram nessa situação. E aí, nisso, eu criei o Grupo Direita Minas lá em 2015, depois de ter conhecido o presidente Bolsonaro, o então deputado Bolsonaro, né, hoje nosso presidente. E o grupo acabou expandindo, né? Havia uma sede de conservadores que buscavam candidatos do meu perfil. Acredito que esse tenha sido o principal motivo, né? Abaixo, é claro, da vontade de Deus, né? Porque a nossa eleição não se explica em outra coisa, senão pela vontade de Deus, assim como foi a do presidente Bolsonaro também. O senhor falou a respeito da segurança, que é de onde o senhor partiu também, e a pergunta que eu deixo ao senhor recentemente o governo do estado deu um aumento na área da segurança. Como o senhor avalia esse aumento? O senhor acha que é suficiente? Pode melhorar? Como o senhor avaliou esse aumento? O que acontece? Tem todo um contexto nisso, né? A segurança pública foi a única categoria não beneficiada nos reajustes anteriores, dos governos anteriores, e aí eu me refiro em especial ao Fernando Pimentel. O governo do PT sempre tem uma pirraça com a segurança pública. Naturalmente, pelo tanto de gente criminosa, né, que compõe esse partido, pelo seu histórico, bandido não gosta de polícia mesmo. Então acabou que a polícia em Minas, devido ao governo PT, né, de 2014 a 2018, 2015 a 2018, ficou com a sua questão salarial muito defasada. O governo Zema entrou sabendo disso, reconhecendo isso, fez um compromisso de uma recomposição de perda inflacionária, não era reajuste, não era aumento de salário, e assinou uma ata com esse compromisso, numa reunião que eu estive presente, negociando isso, e concedeu a primeira parcela e depois se lixou para o resto, né? Abandonou o compromisso que ele fez e essa questão se arrastou até agora, 2022. As forças de segurança já não aguentavam mais, foram às ruas, como aconteceu em manifestações em Belo Horizonte, cobrar o reconhecimento do governador, que ele próprio já tinha feito, cobrar o cumprimento daquele compromisso, e o governador reconheceu uma parcela muito pequena dentro daquilo que ele já tinha reconhecido, né? Então, os 10% para todas as categorias não é nem de longe, não acompanha nem de longe a evolução da nossa inflação desse período, né? Mas o pior não é nem, no meu ponto de vista, a questão do índice da inflação, mas foi o compromisso, o reconhecimento, uma ata assinada que esse governo, infelizmente, não cumpriu, né? Então, demonstrou sim, do governo do estado, um relativo descaso com a segurança pública. A gente sabe e tem que reconhecer outras virtudes que esse governo apresentou na sua gestão, mas em relação à segurança pública ficou devendo.
essa seria, inclusive, a próxima pergunta, deputado, porque nós estamos vendo muitas manifestações, e quando digo manifestação, não simplesmente em local determinado, mas de servidores, de pessoas ligadas, não somente à segurança também, mas à área da saúde, educação, que tem questionado muito o governo que aí está. E a minha pergunta seria nessa direção, a avaliação que o senhor faz desse governo até então, tirando os pós, os contras, qual a avaliação que o senhor faz desse governo? Sim, eu tenho essa diferença principal em relação à segurança, em relação à questão econômica e à questão de gestão também, de ter tirado inúmeros cargos que se viam para cabide de emprego. O governo Zema teve uma postura exemplar nesse sentido. A gente não pode ser só por divergir em um campo específico e divergir muito, a gente não pode também, a partir disso, enxergar as outras áreas e as outras atuações com negatividade em tudo, com crítica em tudo. Né? A gente tem que ser responsável também, e nisso aí não tem como também a gente atacar o governo Zema por conta dessas outras ações. Né? O governo, se comparado então ao que foi anteriormente o governo Pimentel, né? É claro que sai num saldo positivo aí na opinião da população mineira. Sim. Trazendo um pouco sobre a eleição, foi aprovado recentemente um fundão eleitoral de mais de 6 bilhões, que muitos já se manifestaram contra, já se posicionaram contrário, porém o senhor foi um dos que votou contra esse fundão. Teoricamente, é claro, esse fundão iria beneficiar a campanha do senhor. Como é votar contra algo que pode te prejudicar, se é que pode prejudicar, deputado? William, quando a gente chega na Câmara, a gente chega enviado por pessoas. Foram 158 mil mineiros. Eu posso fazer um desafio contigo. Não dá para a gente identificar todos eles. Mas se isso fosse possível, eu tenho convicção como 2 e 2 são 4. Eu tenho convicção como o Lula é o maior criminoso da história do país. Que se fôssemos fazer uma consulta nesses 158 mil mineiros, nós não teríamos 10 ou 20 pessoas para falar a favor de um acréscimo do fundo eleitoral tão absurdo. Né? Já era um fundo alto em 2020, né? Na campanha eleitoral de 2020, que era um fundo aproximadamente de 2 bi, e foi multiplicado por 3 em 2 anos, né? Passando para 6 bi. Então, o que me pauta a votar assim, a me posicionar assim, é porque eu sei que votando assim eu estou representando as pessoas que me enviaram para lá. Porque senão, perde a essência de representação. A gente chega lá para fazer igual. E aqui eu não estou nem entrando no mérito da necessidade ou não de se ter um financiamento público de campanha, mas de um aumento descabido e de estar em consonância com o que a população quer. E eu tenho certeza que, seja de direita ou de esquerda, ninguém concorda com esse aumento absurdo, não. Aqui em Bocaiúva, o senhor tem feito um trabalho muito bonito de se ver, né, na pessoa do Prates, que é sempre atuante na nossa cidade, e eu gostaria que o senhor falasse o que o deputado tem feito para Bocaiúva. Quais têm sido os recursos, seja ele na área, que é a área do senhor, que é a área da segurança, ou seja em outras áreas. Quais têm sido os benefícios trazidos pelo deputado Júnior Amaral? William, a gente já está caminhando para próximo de R$1 milhão em emendas desde o início do nosso mandato aqui para Bocaiúva. A grande parte desse valor já foi empenhado, já chegou nos cofres do município, grande parte até já utilizado. Associações do município que estão também recebendo recursos que estão em tramitação, né, via Codevasf. Já anuncio aqui em primeira mão, tá, para chegar uma viatura zero para a Polícia Civil de Bocaiúva. A gente sabe, tive a oportunidade, né, de conhecer o doutor Leonardo, que é um cara que se empenha muito pela Polícia Civil, pela segurança pública, né, na cidade. Então a gente entendeu também a necessidade de reforçar isso, né, junto à Polícia Civil, computadores também. Na Polícia Militar foram destinadas 2 motocicletas. Se vocês estão acompanhando aí o patrulhamento de 2 motocicletas novas aí no município, foram destinações nossas. Eu tenho essa predileção, né, por realizar destinações na área da segurança, porque é a minha origem e eu sei os gargalos. Eu sei como que, principalmente longe da capital, os recursos demoram a chegar. Acaba sendo preterido, né, pelas destinações do Estado, então a gente chega fazendo essa composição. Eu tive a oportunidade de trabalhar, né, como policial militar por 11 anos, dos quais em 3 anos eu fiquei em destacamento, lá em Araújo, que é uma cidade bem menor que Bocaiúva. Araújo tem 7 mil habitantes. E trabalhar tendo a disposição de fazer o seu melhor
mas sem as condições adequadas para isso é muito frustrante, né? Você acaba minando um excelente profissional, você acaba impedindo que a população receba um serviço de qualidade simplesmente pela ausência de um equipamento de qualidade. Então, área da saúde, área da agricultura, área da segurança, né, como eu disse aí, reforço, no total já se aproxima de R$1 milhão de emendas nossas. O senhor conhecedor dessa área da segurança, o que o senhor acha que ainda falta melhorar nessa área, não só em Bocaiúva, mas em todo o estado? O principal, William, não é nem no município nem no estado. E aí eu tenho que fazer uma meia-culpa, porque hoje eu estou compondo o Congresso, mas infelizmente a maioria dos congressistas, né, que legislam matéria penal e processual penal, ainda não entenderam o sistema de impunidade que a gente está inserido e onde está o problema. Claro que a questão das jurisprudências, das mentes mais progressistas que foram colocadas em postos de poder, ou colocadas ou que alçaram esses postos por mérito próprio, é claro, há uma mentalidade sempre pró-marginal. Né? E, por outro lado, uma legislação que inibe a atuação policial. E isso a gente tem tentado mudar desde o início do mandato, o presidente Bolsonaro também naquilo que me é competência, mas infelizmente o macro depende do Congresso Nacional. Né? Eu sou suspeito para falar do Sargento Pratos, porque a gente já tem uma relação de amizade, mas Bocaiúva sabe da história que ele teve aqui no combate ao crime. Como que um policial militar, com a disposição dele, se vê muitas vezes limitado em fazer um serviço ainda melhor por conta das amarras da nossa legislação. Eu já tive colega que foi excluído porque foi condenado ao crime de tortura psicológica. Não botou um dedo no marginal, né? Tá lá no processo, não botou um dedo no marginal. Mas pela conversa que ele teve com o marginal, o juiz entendeu que foi uma tortura psicológica e ele acabou depois sendo excluído. Qual recado isso gera no servidor de segurança pública que atua com disposição, que tem coragem de enfrentar o crime, mas o próprio Estado é a sua amarra. O próprio Estado não lhe dá a retaguarda jurídica necessária para buscar os bons resultados, né, ou os melhores resultados. A gente tem que reconhecer que não é nem no município nem no Estado. O pior problema de segurança pública hoje tem que ser resolvido pelo Congresso Nacional, dando maior respaldo jurídico para as nossas forças de segurança trabalharem e também impedindo tanta regalia para marginal. Eu falo em primeira mão aqui, numa reunião recente com o presidente Arthur Lira, senti uma disposição dele em nos ajudar, pelo menos com a questão do saidão. A gente tem aí, em algumas datas, né, durante o ano, criminosos, muitos deles de crime de mau... Muitos deles não, praticamente todos, né, porque para estar preso hoje tem que ter cometido um crime de maior potencial ofensivo. Hoje o ladrão de galinha não fica preso. Então, se um cara está cumprindo pena em regime fechado, é porque fez muita besteira. E muitas vezes a polícia tentou prender por várias vezes e quando aconteceu de prender, o cara também já é reincidente, etc. Tem outras agravantes que fazem eles colocar nessa situação de um regime fechado. E mesmo assim, ele vai progredindo, daí a pouco ele já está saindo para o Natal, já está saindo. Mata a mãe e sai para... Tem o saidão do Dia das Mães, mata o pai, tem saidão do Dia dos Pais. E às vezes mata o filho, tem saidão do Dia das Crianças. Mas brincadeiras à parte, acontece sim. E o nível de reincidência nessas datas, o índice de criminalidade nessas datas aumenta e muito. Então, só citando aqui para poder ilustrar a nossa conversa, essa é uma das propostas que eu tenho um otimismo que o Congresso Nacional possa pautar e a população brasileira nos ajudar a cobrar daqueles que hoje não estão nem aí para isso, né? Estão ocupando cadeira no Legislativo Federal. Deputado, eu queria mais uma vez agradecer pela atenção de conversar conosco um pouco e quero deixar esse espaço para o senhor deixar uma palavra, uma mensagem àqueles que estão nos assistindo. Bacana, agradecer todo mundo aqui de Bocaiúva que sempre me recebe muito bem. Eu tive em campanha aqui algumas semanas antes da eleição, acho que cerca de 15 dias antes da eleição, eu tive uma carreata aqui enquanto cidadão comum, apesar de candidato, né? Porque à época era um cara que, na visão de qualquer analista político, eu não tinha expectativa nenhuma de ser eleito, né? E fui recebido já naquela época por algumas pessoas. Quando a gente chega, né, no mandato, a gente percebe que é tudo muito diferente do que a gente imaginava,
mas deixar bem reforçado a vocês, né, que o nosso papel, o nosso empenho, a gente tem colocado nessa nossa função aí. Não é de um dia no dia para a noite mesmo que a gente vai conseguir realizar todas as mudanças que a gente gostaria, mas o papel de colocar o Brasil acima de tudo, a gente continua empenhado nele. Pedir, aproveitar o seu espaço, para as pessoas que estão nos acompanhando aí, através dessa entrevista, né? Também nos acompanhar nas redes sociais, porque a rede social hoje é o melhor meio que a gente tem para prestar contas do que a gente faz no mandato, mas também de receber demandas e manter um senso de prioridade, né? Numa conexão direta com as pessoas. Então, acompanha a gente aí nas redes sociais, é @CaboJúniorAmaral, tanto Instagram, Facebook, Twitter. Vou deixar os links na descrição. Por gentileza, vai estar aqui, ó, vai estar aqui embaixo aqui, assim mesmo? Isso mesmo. @CaboJúniorAmaral, o Júnior é sem R, e acompanha a gente lá porque através da rede social a gente consegue manter esse retorno a vocês também. E contem com a gente, muito além de emenda parlamentar, mas também com a nossa atuação em Brasília, que a gente não vai, de maneira nenhuma, perder a conexão que nos levou a ocupar essa cadeira, ao contrário do que infelizmente acontece com a maioria. É isso aí, pessoal. Nós chegamos ao final de mais um Visualize Conversa. E essa semana, o Portal Visualize conversou com o deputado federal Cabo Júnior Amaral. Obrigado.